Você corrige o que está errado ou só fica esperando a pessoa adivinhar? Se você lidera, gerencia ou trabalha com pessoas, precisa entender de uma vez por todas que feedback não é bronca, é uma ferramenta de crescimento. O que você não fala vira insatisfação e o que você não corrige vira hábito. Fala, criadores, seja bem-vindo a mais um podcast e hoje vamos falar sobre feedback. Feedback, ele é uma devolutiva, tá? Então vamos falar um pouquinho o que é um feedback de verdade. Quando você observa um comportamento, um resultado ou uma atitude positiva ou negativa e devolve isso para a pessoa com o objetivo de ajustar, fortalecer ou melhorar, ele é um feedback. E muitas pessoas acabam entendendo que o feedback é algo de julgamento, e ele não é sobre isso. Feedback, ele não é julgamento, não é desabafo, não é briga, não é uma conversa atravessada. É um diálogo com foco na evolução. E por que que o feedback é tão importante dentro dos negócios? Eu passo por empresas aonde a grande maioria não dão feedback. Elas têm um momento de brigar com as pessoas que tiveram atitudes não coerentes com aquele negócio, o que de fato não resolve a situação e não faz com que o negócio cresça, não faz com que aquela pessoa evolua, tá? Então, negócios crescem quando pessoas crescem e pessoas só crescem quando elas sabem o que elas estão acertando, onde elas estão errando, o que precisam melhorar e como elas podem se desenvolver. Isso é extremamente feedback. E sem o feedback, o time fica perdido. Sem feedback, a cultura do negócio ela enfraquece, o ambiente se enche de tensão velada, tá? É a liderança, ela começa a achar que ninguém presta. Ah, todo mundo é ruim dentro dessa empresa, quando na verdade o que está acontecendo é que ninguém está sendo orientado da forma correta. Ninguém está recebendo o feedback como deveria. E quando você deve dar um feedback para essa pessoa? Existem passos importantes que a gente vai trazer aqui, que são 3 passos fundamentais e que eu coloco no meu treinamento de onboard, que é extremamente importante. É no tempo certo o feedback. E é o quanto antes, tá? Qual que é o tempo certo? Não é deixar esse feedback para fazer daqui 2, 3 semanas que aquela ação aconteceu. Não, ele existe um tempo. Então, se aconteceu uma situação que você precisa corrigir ou elogiar, faça no dia. Chame aquela pessoa, fale o feedback, divida com ela aquela situação, porque quanto mais tempo passar, a pessoa nem vai lembrar daquela situação. Então, é preciso fazer no tempo certo, tá? E no momento certo, não é na hora da raiva. Feedback não deve ser dado na hora da raiva. Então a situação aconteceu. Eu respiro, pode ser algo que não está de acordo, é algo que prejudicou meu cliente, eu não vou gritar com essa pessoa ali naquele momento. Porque quando a gente faz um feedback em um momento de raiva, em um momento de tensão, a situação se torna um tanto pior e você acaba falando coisas que não deveria. Então lembre-se, no tempo certo, no momento correto e no ambiente certo. A gente dá feedback no privado se for uma correção. Eu preciso corrigir aquela ação do Joãozinho que não está legal. Eu preciso corrigir o Joãozinho que vive fazendo fofoca dentro da empresa. Eu vou chamar ele e vou fazer a correção no 1 a 1. Se for um feedback de elogio, você pode sim fazer em público. Desde que isso não gere aquela competição que vai fazer com que aquela outra pessoa fique desmerecida. Então, esse você pode fazer em público, você pode sim, durante um atendimento, que um cliente chegou lá, elogiou, olha, o Joãozinho tem um bom atendimento, você pode complementar, isso mesmo, o Joãozinho é uma pessoa que soma junto com a nossa empresa, que ele veste a camisa, é uma das pessoas mais elogiadas aqui dentro, uma das pessoas que mais vestem a camisa. Esse tipo de elogio pode ser em público, tá? Feedback construtivo não se dá na frente dos outros, nem na frente dos amigos de trabalho, nem na frente de cliente, pelo amor de Deus, e tem muito empresário errando nisso. Na hora que ele quer corrigir a pessoa, ele vai lá no meio do atendimento do cliente, ele grita, você está fazendo errado, não é assim. Não é isso. Sejam profissionais. A partir desse episódio, vocês vão entender como fazer um feedback, pelo amor de Deus. E o que não é um feedback, Denise? Gritar com o colaborador no meio do salão, no meio da empresa, não é feedback. Guardar tudo para estourar no final do mês. Eu vou anotar aqui tudo que esse fulano está fazendo e vou falar com ele só na hora de fechar o mês.
não é feedback. Mandar recado no grupo do WhatsApp, xingando as pessoas, contrariando, respostas grossas, não é feedback. Rebaixar a pessoa com ironia ou sarcasmo não é feedback. Descontar raiva por um erro acumulado não é feedback. Mandar indireta para a pessoa não é feedback. Isso não é feedback. Essas situações são desrespeito com o colaborador, desrespeito com as outras pessoas. Isso não é um feedback. E como dar um feedback eficiente de forma prática? Você pode usar a forma CAR, que é comportamento, ação e resultado. Então você vai começar falando com essa pessoa, agradecendo, elogiando ela. Então você vai falar sobre o comportamento, o que aconteceu, vai descrever tudo para ela, vai para ação. Você vai mostrar como aquilo impactou no time, ou no cliente, ou no resultado da empresa, e você vai para o resultado esperado. Diga o que se espera a partir daquele momento, dali para frente, e traga a pessoa sempre. Abra falando o quanto ela é boa, se ela realmente for. Não minta em um feedback falando aonde, olha, colaborador, você é bom para o nosso negócio, a gente gosta do seu trabalho, se ele não for. Tá? Então, realmente faça um feedback da forma correta. Então, fale sobre o comportamento que aconteceu, fale sobre a ação, o que ela impactou, seja no time, no cliente ou no resultado, e fale qual que é o resultado esperante a partir desse feedback que você está dando. Fulano, na reunião de ontem, você intrometeu 3 vezes sua colega. Isso atrapalhou o raciocínio dela, deixou o ambiente mais tenso, e eu quero te pedir que, nas próximas conversas, espere as pessoas concluir para contribuir. Assim, todo mundo participa melhor. Posso contar com você nas próximas reuniões? Então, eu falei com ele sobre o comportamento que ele teve, mostrei qual foi a ação, o que impactou, seja no time, seja no cliente, e qual que é o resultado esperado. Eu falei para ele que eu espero que isso não aconteça nas próximas reuniões, que ele espere a pessoa concluir o raciocínio para depois contribuir. Então, ele é objetivo, respeitoso e, claro, um feedback. E quais as situações em que cabe um feedback essencial? Vou dar alguns exemplos que você pode usar dentro do seu negócio. Quando um colaborador repete um erro técnico, quando alguém se comporta mal com o cliente ou com os colegas, quando alguém se destaca e precisa ser valorizado, você pode dar um feedback positivo. Quando o clima da equipe está tenso e ninguém fala sobre o que está incomodando. Quando aquela pessoa só chega atrasado, você pode fazer um feedback com ela. Quando é uma atitude do time que está prejudicando a cultura da empresa, está chegando atrasado, está tendo fofoca, dá um feedback. Feedback, ele é uma ponte, ele não é um muro, não é uma barreira, não é para ser briga, não é para ser algo duro. É para você dividir e corrigir aquilo que está acontecendo. É para você fazer aquela orientação. O crescimento das empresas só acontece diante dos colaboradores quando exige feedback, porque as pessoas não adivinham o que está acontecendo. E se o líder não sabe dar feedback, ele precisa aprender. Porque o líder que não dá feedback, ele deixa o time no escuro. Ele cria um ambiente onde tudo é achismo, porque eu acho, porque eu acho, porque eu acho, e não é eu acho, você vai falar com convicção daquilo que você sabe. Você acumula frustrações até explodir de forma errada. O que eu mais vejo é os líderes, donos de negócio, aquele que explodiu, que xingou a pessoa, que falou que não deveria. Isso gera problemas futuros, isso gera problemas trabalhistas, processos trabalhistas. Então não faça isso, não acumule essas frustrações. Por isso que é preciso dar o feedback, por isso que é preciso sentar. Dar um feedback é a habilidade da liderança do negócio. E todo líder que quer manter e desenvolver um bom time precisa dominar a arte do feedback. É simples, é aprender a técnica, é saber como fazer no tempo certo, no momento correto, no ambiente correto, abordar os pontos, ser bem objetivo. E se o colaborador não sabe receber, eu costumo falar que feedback ele tem que fazer parte dos valores da empresa, aonde a empresa é aberta a dar feedback e também é aberta a receber o feedback do colaborador, tá? E se o colaborador não sabe receber o feedback, feedback também ensina a ouvir. No início pode até doer, mas com consistência e respeito, esse colaborador ele vai amadurecer e ele vai entender que faz parte da cultura e dos valores do negócio.
receber e dar feedback, porque tem muita empresa também que ela dá o feedback, mas que ela não quer escutar o que está acontecendo, que ela não deixa o colaborador falar. E diga sempre, eu estou te dando esse feedback porque eu quero te ver crescer aqui dentro. O que você faz é importante para o negócio, por isso que eu estou te dizendo isso agora. É extremamente importante o feedback, ele é crescimento para o time e respinga nos resultados, ele aumenta faturamento, ele faz o time caminhar para o sucesso do negócio, tá? Então, criador, negócio bom tem cultura de conversa, negócio que cresce tem liderança que ensina, empresa que retém talentos é empresa que dá feedback. O que você não corrige, você passa a permitir. E o que você permite, você reforça. Então, na próxima vez que algo te incomodar, pare, respira, escolha o momento ideal e faça o feedback com o colaborador. Porque o que é dito com respeito, ele transforma. Espero que esse episódio tenha te ajudado e que você comece a entender a importância do feedback e aplique no seu negócio. Até o próximo episódio.